Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz aí algumas breves palavras sobre um grande romance, o último romance que eu li e que se chama Quando os Pássaros Voltarem, do escritor espanhol de origem basca, Fernando Aramburu. Fernando Aramburu, que, como eu disse, é espanhol, mas mora já há mais de 2 décadas na Alemanha. O escritor não é talvez tão conhecido no Brasil, mas você talvez já tenha ouvido falar do trabalho dele, porque ele escreveu um romance chamado Pátria, e esse romance aí virou uma série da HBO, se não me engano, e é uma série bastante comentada, bastante assistida. Eu disse que foi o último romance que eu li, porque foi o último que eu terminei. Eu li esse livro ao longo de 2 meses. Eu comecei em março e acabei agora esses dias em meados de maio. É um romance de fôlego, porque ele tem 542 páginas, mas eu acabei lendo ele ao longo de tanto tempo, né? Eu costumo ser bem mais rápida na leitura, até por ter pena de acabar de ler, porque eu falei, eu vou sentir saudade, eu vou sentir falta da rotina desse personagem, das coisas que ele me traz, como se fossem amigos com os quais eu estivesse aí em contato. Pois é, do que trata Quando os Pássaros Voltarem? Quando os Pássaros Voltarem é a história de um professor de filosofia de ensino médio, um homem na casa dos 50 e poucos anos, se não me engano ele tem 54 anos quando ele começa a narração, e ele é um homem solitário, um homem divorciado, pai de um filho, que mora sozinho, tem poucos amigos, e ele tem um projeto. É um projeto que não é um spoiler, porque esse projeto ele já é esclarecido nas primeiras páginas, logo no início desse extenso romance, e é um projeto que pode assustar, né? Porque ele trata de um tema polêmico, né? Ele tem um projeto de, dali a 1 ano após começado o livro, dele cometer suicídio. Veja que não é um livro pesado ou um livro triste. Pelo contrário, e por incrível que pareça. Veja que o livro ele é uma espécie de diário, né? Ele resolve escrever diariamente nesse último ano, do que seria o último ano da vida dele, um diário em que ele conta coisas do dia a dia, rememora o passado, então a gente fica sabendo da vida dele desde que ele nasceu até os 54 anos, os relacionamentos, o relacionamento com a família, namoradas, escola, faculdade, filho, amigos, tudo como se fosse um livro de memórias, mas escrito em forma de diário. Os capítulos eles são como se fossem os meses, né? Então você tem os capítulos, 12 grandes capítulos, que seriam os 12 meses que levam ele até supostamente levar a cabo o projeto dele. Então, nesse sentido, eu vejo a narrativa mais como uma maneira de avaliar a própria vida, uma vez que se coloca meio que já fora dela, como se você a visse com alguma distância, uma vez que há esse projeto pré-determinado, que eu não vou dar nenhum spoiler aqui, não vou dizer se ele leva a cabo ou não esse projeto. A questão é que o que mais me chama a atenção nesse livro, que acaba tendo aí traz pra gente profundas reflexões filosóficas e existenciais, é justamente esse caráter avaliativo da vida de um homem professor de filosofia, e talvez por isso ele possa raciocinar de forma tão aguda sobre determinados fatos da vida, mas é uma avaliação da vida de um homem comum, de um sujeito comum, de uma pessoa comum. O Tony, a gente até descobre o nome dele já quase na metade do livro, não há nenhuma intenção de revelar nome, nada, ele
se faz quase como uma coisa anônima, assim. O Tony, ele é um professor, ele é alguém de classe média, alguém que tem o suficiente para viver, mas que não pode esbanjar, alguém que tem uma determinada estabilidade, que vem de uma família que teve seus problemas, que teve suas desilusões, que tem os seus ressentimentos, mas em um primeiro momento ele é um sujeito aí normal, como qualquer outro que a gente poderia encontrar aí na rua ou com qualquer outro que a gente poderia se identificar. Um dado interessante do romance é que ele é completamente avesso a clichês. Em alguns momentos a gente poderia até dizer que quando os pássaros voltarem é meio que politicamente incorreto, especialmente na maneira com que ele traz alguns temas que são bastante debatidos na atualidade, como por exemplo questões relativas a falta de motivação que percorre aí muito da juventude atual, a falta de interesse, a carência de laços profundos no dia a dia e a falta de sentido que muitas vezes um mundo recheado e lotado de informações pode te trazer. Então ele é um livro surpreendente, é um livro avesso a clichês, é um livro escrito sem medos de resvalar em questões que possam causar alguma discussão, algum ressentimento por parte de quem tem contato com aquele material. Então, nesse sentido, eu acho uma escrita interessante porque ela, em certo sentido, é corajosa no sentido de trazer aí à luz questões que muitas vezes não são trazidas. Um dos pontos que eu acho mais interessantes de observar nessa narrativa do Aramburu é a questão do ressentimento. Então, muitas das situações em que é um tema aí que está na moda, né? Muitas das situações em que o personagem Tony está envolto no dia a dia dizem respeito a uma espécie de ressentimento com relação às coisas que a vida traz a ele e as coisas que ele eventualmente poderia ter merecido da vida, mas que ele não encontra. Então eu vejo muito esse ano que a gente acompanha aí o dia a dia do Tony, desse personagem criado pelo Fernando Aramburu, é mais do que uma renúncia à vida, é a busca por sentidos que o conectem e que estabeleçam laços com a vida e que o façam renunciar de ressentimentos ou de supostas ilusões que pudesse ter tido ao longo de sua existência, de seus pouco mais de 50 anos de existência. Em muitos momentos, a reflexão do Tony me provocou também reflexões, como por exemplo o balanço que ele faz do que ele conquistou e das coisas que valeram a pena ele ter vivido ao longo das mais de 5 décadas de vida que ele viveu e que me levaram também a buscar e a fazer um balanço da minha própria vivência em meio aí ao cotidiano do Tony, especialmente do Tony com um amigo que ele chama de Patamanca. A gente não sabe qual é o nome do amigo, o amigo se chama Patamanca, é um apelido que ele deu para o amigo porque esse rapaz teria perdido o pé naquele atentado terrorista que teve em Madrid, se não me engano, na estação de Atocha, em 2004. E a Águida que é uma ex-namorada da adolescência que ele reencontra e junto com o Patamanca eles formam aí uma espécie de trio, que são amigos e também acabam se tornando um pouco nossos amigos. Então eu acho que esse ano que a gente acompanha aí o cotidiano do Tony junto a Patamanca e a Águida é um pouco um ano de reencontro, de perda de ilusões, de viver o ressentimento e de reencontro com eventuais sentidos que poderão fazê-lo ou não levar a cabo o seu projeto. Eu me recuso aqui a dar spoiler. O que eu gostaria de fazer é ler as passagens de um capítulo já do final do livro, da página 518, se não me engano, considerando que tem 542 páginas, já é no finalzinho do livro, e é um desses trechos que acabaram me fazendo buscar também sentido eu na minha própria vida. Vamos lá, eu vou ler para vocês. Na minha edição, a minha edição é da Intrínseca, é na página 528, eu disse 518, 528.
Entre os momentos mais gratificantes da minha vida, lembro-me daquele em que percebi pela primeira vez que não precisava mais levantar o rosto para olhar nos olhos de papai em linha reta. Também me vem à memória um pomar de limoeiros que se estende em costa acima, atrás do nosso apartamento alugado na costa. Sou um menino de 7 ou 8 anos, estou sozinho caçando lagartixas e pulei a cerca que rodeia as fileiras de árvores. Tamanha é a intensidade da luz do meio-dia, do aroma e das cores, que um fascínio invencível me faz tirar a roupa e ficar nu por um bom tempo entre os limoeiros, sem mexer. E incluo também uma tempestade noturna com um retumbar incessante de trovões logo após meu divórcio. As lágrimas de mamãe, orgulhosa e feliz, quando a levanto do chão como se fosse uma menina e lhe digo que acabei de passar na última matéria da faculdade. Meu filho de 5 semanas, no dia em que, quando meu rosto entra no seu campo de visão, dá seu primeiro sorriso social. Meu confinamento aos 18 anos, numa casa de Las Navas de Buitrago, para me concentrar no estudo de um mundo como vontade e representação. Essa casa, então desabitada, pertencia à avó recentemente falecida de uma colega de faculdade e está com todas as coisas da velha, e talvez até o fantasma dela, e ainda há mantimentos na despensa, e eu leio pela manhã, à tarde, à noite, solitário, sob a luz nua de uma lâmpada pendurada no teto. Meu primeiro salário, a experiência do cinema e do teatro, a existência da música e da pintura, alguns poemas de Quevedo, Lorca, Antônio Machado, que aprendi de cor na adolescência e que representam para mim o mesmo que orações para um crente. Uma tarde na juventude, risadas e amigos, garotos e garotas, num povoado da serra, todos sentados em volta de uma travessa de cerejas mergulhadas em água com gelo. Pois é, e não é a vida da gente feita aí de pequenos momentos que se diluem aí num cotidiano por vezes entediante, em que devemos vencer e driblar aí as dificuldades, as atribulações, os ressentimentos que são inerentes à vida humana. Pois é, gostei bastante de ler, recomendo, não vejo como um livro pesado, pelo contrário, eu quis estender a leitura porque eu ia sentir falta dos meus amigos Tony, Patamanca e Águida. Isso aí, recomendo. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.